O meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo de hoje eu vou estar atendendo um pedido e vamos estar comentando a respeito da diferença entre cristianismo e cristandade. Tem pessoas que sabem essa diferença, tem pessoas que não sabem e tem pessoas que têm dúvidas se cristianismo e cristandade é a mesma coisa ou se há diferença. Bom, eu podia de antemão assim adiantar para quem quer uma resposta rápida, eu poderia dizer assim, explicar assim. Cristianismo, o que é cristianismo? Cristianismo é a soma de todos os salvos no mundo todo, universalmente todos os salvos reunidos como um só povo, espalhado por todo o mundo, mas reunidos como um só povo, e só os salvos. Então, esses seriam os cristãos, certo? Estes seriam os cristãos e seria, então, essa soma de todos os salvos, todos os cristãos, né, somados, então formaria o cristianismo. Agora, a cristandade, qual é a diferença daí para a cristandade? A diferença que nesse contexto de cristianismo, conta-se só os salvos. E no contexto de cristandade, o que é? É a soma de todos os que professam a fé cristã. Todos os que se dizem cristãos, mas ali tem pessoas salvas e não salvas. Porque a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos, né, ia acontecer muitas coisas que iam surgir falsos ensinadores, né, falsos doutores, falsos mestres, e o evangelho em si ia virar uma falsidade. Então, a cristandade é esse, é onde estão pessoas que são salvas, mas que ainda não estão reunidos naquele rebanho dos salvos, são cristãos que ainda não estão inseridos no contexto do cristianismo, ainda estão lá no meio da cristandade. Então, a cristandade, o que é? É a soma de todas as pessoas que professam a fé cristã, mas tem salvos e pessoas que não estão salvas estão lá. Então ali é uma mistura de salvos, não salvos, é uma mistura. Então qual que é, né, no caso a explicação? A cristianismo e cristandade tem diferença? Sim, tem. Qual a diferença? A diferença é essa, que a união dos salvos em Cristo Jesus são o cristianismo. O outro grupo, que é a soma de todos os que professam a fé cristã de várias religiões, esses são a cristandade. Então, genericamente, seria esta a resposta. Agora, eu convido você que tem um interesse em saber melhor, vamos dizer assim, você diz, irmão Antônio, tudo bem, mas eu gostaria de saber biblicamente essa diferença. Eu queria conhecer os detalhes a esse respeito. Então eu te convido, tenha um pouco de paciência, me acompanhe neste vídeo até o final e nós vamos perscrutar a Bíblia, pegando textos ali, textos que uns vão se encaixando com os outros, e nós temos uma resposta detalhada o que é cristianismo e o que é cristandade. Beleza? Então você que quer saber os detalhes, venha junto comigo, me acompanhe e vamos percorrer a Bíblia. Nós começamos aqui por Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, versículos 25 e 26. Como você vê aqui, né,
está escrito o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, assim, para nós detalhar essa diferença, nós tivemos que voltar lá nos primórdios, no comecinho da igreja. Aqui, nesse texto aqui, está falando do comecinho da igreja, que a igreja começou em Jerusalém, né? Depois houve uma perseguição e as pessoas se espalharam e começaram, então, a anunciar o evangelho. E daí foram para vários lugares, foram anunciando o evangelho, as pessoas foram formando grupos. Um grupo num lugar, um grupo no outro, um grupo no outro, se reunindo e ouvindo o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo, que é diferente do evangelho do reino que foi pregado para os judeus. Agora aqui, qualquer pessoa podia ouvir o evangelho da graça de Deus, podia ser judeu, podia ser qualquer um. Só que não era o mesmo lá para os judeus, era diferente, porque a igreja é um outro povo separado. Então você veja que para nós entender cristianismo, cristandade, nós temos de ver que como que começou na igreja do Senhor os discípulos serem chamados de cristãos. Veja bem que foi em Antioquia, portanto, na primeira igreja que foi fundada fora dos limites de Israel. Foi chamado nessa igreja, amado, aqui não está falando de prédio, de paredes, de salão. Aqui está falando de pessoas que se reuniam em qualquer lugar, se reuniam em casas particulares, em praças, onde dava. E eles seguiam aquilo que o Senhor Jesus falou. Que o Senhor Jesus falou lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 18, versículo 20. Onde o Senhor Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Veja bem que ele falou no nome dele, não falou nenhum outro nome. E que estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então eles seguiam esta palavra do Senhor Jesus e se reuniam os grupos sem dar nome. Não tinha nome aqueles grupos, apenas eram pessoas que se reuniam. Então, quando eles se reuniam em qualquer lugar ali, que o Espírito Santo reunia eles ali em qualquer lugar, ali estava a igreja. Não precisava, podia ser no ar livre, era a igreja que estava reunida, e a partir de 2 ou 3 pessoas. E o que aconteceu? Veja que esse alcunha de cristãos não foi dado por Deus, pelos apóstolos, por ninguém. Foi as pessoas que notavam essa reunião, dessas pessoas ali anunciando a Jesus Cristo. Então eles começaram, no começo eles chamavam, era o caminho, os do caminho, né? Porque eles anunciavam que Jesus é o caminho que leva ao Pai. Então eles ficaram como os do caminho e foram chamados de cristãos pela primeira vez na igreja de Antioquia. E a partir dali, então, pegou essa alcunha de cristãos para os discípulos do Senhor Jesus. O que é discípulo? Discípulo é um aprendiz, discípulo é um aluno. Então, quem eram essas pessoas? Eram pessoas que seguiam os ensinamentos do Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus revelou para o apóstolo Paulo e para os outros apóstolos bem depois, né? E então, daí no dia de Pentecostes foi fundada a igreja e passou-se então a anunciar para os que vinham ali, se reuniam ali para ouvir a pregação do evangelho. Então eram pessoas que estavam ali aprendendo, eram discípulos, estavam aprendendo o que Jesus mandou os apóstolos ensinar. Você percebe? Então eram discípulos do Senhor Jesus, estavam reunidos ali. E por esse motivo eles eram chamados de cristãos, porque eram discípulos de Cristo, através dos apóstolos. Então aqui já nós começamos a ver como que surgiu o cristianismo.
surgiu dessas primeiras reuniões, né, de cristãos, de discípulos do Senhor Jesus. Agora, o que aconteceu? Eles eram pessoas que ouviam o evangelho da graça de Deus e estavam dispostos a permanecer ali, a continuar aprendendo e a estar unido com Cristo, sob todas as circunstâncias. Então eram pessoas que aprendiam de Jesus para viver a nova vida em Cristo Jesus, que o Evangelho da Graça ensinava para eles, certo? Agora nós vamos, uma vez que nós aprendemos como que começou o cristianismo, nós vamos ver outros textos aqui, ó. Nós vamos ver por que cristianismo e por que cristandade. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, olha, ele escreveu duas cartas para Timóteo. Primeiro Timóteo e segundo Timóteo. Nesta primeira carta, nós podemos falar que ali já era o cristianismo reunido, porque eram pessoas, eram discípulos de Cristo que se reuniam todos no mesmo espírito, todos com o mesmo propósito, firmes com o Senhor Jesus. Então veja o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Escreva-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então você nota que aqui o apóstolo Paulo, como ele era itinerante, ele estava sempre viajando para um lugar para outro, anunciando o evangelho, fundando igrejas, ele deixou Timóteo encarregado de cuidar ali daquela igreja onde Timóteo estava ali, né, aquelas pessoas ali, dele cuidar para que as pessoas soubessem como convém andar na casa de Deus. Então, aquela reunião de pessoas, aquela reunião de cristãos se chamava casa de Deus. O que era casa de Deus? É o cristianismo. Só que o cristianismo puro, como nós vemos aqui, pessoas que foram ensinadas e que tinham reverência, pessoas que foram ensinadas e no coração deles já estava a reverência, né, a obediência aos ensinamentos apostólicos. Então essas pessoas se reuniam num lugar, no outro. Era a casa de Deus. Todas essas reuniões formavam a casa de Deus, em todo. E veja que eram pessoas que precisavam saber como convinha andar na casa de Deus. Era pessoa que aprendiam como se portar na casa de Deus. E era então essas reuniões de pessoas chamava-se casa de Deus, e não era outra coisa senão a igreja do Deus vivo. Era o lugar onde ali estava a firmeza, a sustentação da verdade. Quer dizer, vocês vejam que ali era um lugar onde existia temor de Deus, onde existia zelo pelos ensinamentos apostólicos, que era o ensinamento de Cristo. O povo ali era dirigido pelo Espírito Santo. Nós não vimos aqui que tinha pastor, que tinha altar, que tinha uma série de coisas. Apenas eram pessoas que se reuniam, ou seja, que eram reunidas pelo Espírito Santo, em grupo, num lugar, no outro, em qualquer lugar, mas todos, embora sendo vários grupos, era como se fosse um grupo só. Porque eles eram unidos no mesmo pensamento, no mesmo espírito, e eram todos dirigidos pelo Espírito Santo. Agora você veja que essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Ele falou de casa de Deus, porque eram pessoas que Deus se agradava. Eram pessoas que obedeciam ao Evangelho de Cristo e procuravam viver dentro dos parâmetros apostólicos. Não saíam fora dos parâmetros apostólicos. Então era a casa de Deus. Agora você veja na segunda carta
que o mesmo apóstolo Paulo escreve para o mesmo Timóteo. Veja a diferença de uma carta para outra. Nesta primeira carta, ele se referiu aos cristãos, de modo geral, como casa de Deus. Por que casa de Deus? Porque o Senhor Jesus prometeu que ele ia ascender os céus, ia mandar o Espírito Santo para ficar com os cristãos aqui, para sempre. E que ia dirigir os cristãos, que ia conduzir em toda a verdade. Então, ali era os cristãos, de um modo geral, eles eram a casa de Deus, eles eram o templo do Espírito Santo. Nós vemos isso de outras passagens bíblicas. Agora você veja essa segunda carta, né, como a diferença. Que esta primeira carta, ela falou a respeito de cristianismo, que está falando de cristianismo. Um povo exclusivo do Senhor Jesus. Povo exclusivamente todos salvos. Agora aqui, veja bem o que foi chamado de cristandade, né? 2 Timóteo 2,20. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês que na Bíblia não está escrito cristianismo e nem cristandade. É uma inferência, é uma palavra que foi dada para um sistema, dois sistemas diferentes, para fazer essa diferença do sistema. E prosseguindo aqui nessa segunda carta, veja, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, o que o mesmo apóstolo escreve para o mesmo Timóteo. Ora, numa grande casa, você percebeu aqui, que aqui o apóstolo Paulo falou de casa de Deus. Aqui ele não fala mais casa de Deus, mas fala uma grande casa. Aqui falava de um povo coeso, como uma só pessoa, distribuído por vários lugares, mas como se fosse um só corpo. Porque todos tinham o mesmo pensamento, eram unidos, era uma união, não existia diferença, divisão de jeito nenhum. Já aqui, você vê, não é mais a casa de Deus, passou a ser uma grande casa. Então, ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então vamos dar o nome de cristianismo para este grupo da primeira carta e vamos dar o nome de cristandade para esse outro grupo aqui da segunda carta. Por quê? Porque aqui na primeira carta eram todos guiados pelo mesmo Espírito. Você veja que aqui não fala vasos diferentes uns dos outros, porque eram todos iguais. E fala casa de Deus porque a vida que eles viviam, o agir deles, o falar deles, enfim, a atitude deles era a mesma para qualquer uma das pessoas. Todos tinham o mesmo pensamento. Então não existia diferença entre eles e nem divisão. Já aqui veja que estão divididos em como se fossem materiais diferentes. Como ouro e prata, que é valioso, e o pau e o barro, que se quebra, se queima, não resiste a nada. E vasos para honra, outros para desonra. Aqui eram todos vasos para honra. O cristianismo, então, nós podemos dizer que o cristianismo são os vasos para a honra de Deus, do Senhor. A cristandade é uma mistura de vasos para a honra e vasos para a desonra que estão juntos, formando o mesmo grupo. É aquilo que nós falamos, que nós comentamos no começo deste vídeo, e aqui nós mostrando os detalhes daquilo que nós explicamos no começo do vídeo. Agora a pessoa pode dizer, tá, mas e como que a gente vai saber no meio dessa mistura quem que é cristão e quem não é? Mas, irmão, como é que esses aqui são todos salvos?
E aqui tem salvos e não salvos, porque tem vasos para honra, naturalmente são pessoas salvas. E os que são para desonra são pessoas que não são salvas, são perdidos. Então, como que acontece, amado irmão, se o cristianismo estão unidos num povo e aqui tem outros extraviados aqui no meio disso aqui? Vão se perder, se vão perder a salvação? Não, amados. O que é salvo jamais perde a salvação. E aquele que perde a salvação é porque nunca foi salvo. Então, como que nós vamos entender, amados, essa mistura aqui? Como é que nós vamos entender? Nós vamos para o livro de 1 Coríntios. Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Agora, aqui que é importante, pelo qual, quer dizer, pelo evangelho que o apóstolo Paulo anunciou. E esse mesmo evangelho foi anunciado depois por todos os apóstolos, né? Então, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vou tenho anunciado, se não é que Cristo em vós. Aqui já nós vimos uma coisa que nós podemos ligar este texto com estes outros. De que maneira, irmão? Muito simples. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou, como ele disse, que vos certifica, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. E esse evangelho que o apóstolo Paulo está falando que ele anunciou é o mesmo evangelho que os outros apóstolos anunciaram. Então, o evangelho apostólico é o evangelho chamado evangelho da graça de Deus, o evangelho que é para a igreja e o evangelho que é da salvação. Por que é esse o evangelho da salvação? Porque é este evangelho pregado pelos apóstolos que foi revelado pelo próprio Senhor Jesus para eles. Então, eles estão pregando, não é um evangelho diferente do que Jesus pregou. Eles estão pregando o que é a vontade do Senhor Jesus para a igreja. Porque é o evangelho da salvação. Mas como não é o sangue de Jesus que purifica todo pecado, que salva? Sim, é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado, que salva. É ponto pacífico e não tem outro meio de salvação sem ser o sangue do Senhor Jesus. Mas só que o evangelho, o que ele é? Para entender isso aqui, nós temos de voltar um pouquinho lá no livro de João, do Senhor Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, o que acontece? A pessoa que é só o salvo, ele unicamente é salvo é aqueles que o Pai leva até o Senhor Jesus. E como que o Pai leva até o Senhor Jesus? Através do evangelho da graça de Deus. Então, quando diz que o evangelho aqui veja bem, pelo evangelho também sois salvo, é porque o evangelho é vamos dizer assim, o veículo que o Pai, né, deixou para conduzir as pessoas a Cristo. Então é o Pai que leva a Cristo, mas o evangelho é como que o veículo que vai levar a pessoa a Cristo para ser salvo. Não tem outro meio. A pessoa que não é levada pelo Pai não é salva. É só esses que são salvos. Então, como que as pessoas vão ser levadas pelo Pai através do evangelho? Através unicamente do evangelho da graça de Deus, o evangelho que o apóstolo Paulo está falando. Se retiver de tal como eu vou ter anunciado. Se não é que Cristo em vão. Ou seja, se a pessoa crê em um evangelho diferente do evangelho apostólico, essa pessoa não é levada pelo Pai a Jesus. Não está dentro, se enquadrando no evangelho da salvação, do evangelho que conduz a Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então o que acontece? Se a pessoa crê num evangelho diferente, ou seja, nós vimos hoje, nos dias de hoje, no meio da cristandade, o que acontece? Falo do Senhor Jesus, falo do Espírito Santo, mas o que acontece lá?
lá você não vê apenas o nome do Senhor Jesus, você vê já o nome de uma igreja, você vê que lá já tem um fundador. Então já não é o Senhor Jesus exclusividade ali, já tem outros compartilhando. O Senhor Jesus é como um vídeo que eu fiz anteriormente, ele é a cereja do bolo. Se as pessoas não anunciar ele, não vai ninguém lá. Então é preciso que ele seja anunciado, que seja falado do nome dele ali naquele lugar. Até dizem que fazem o culto em nome dele. Mas não adianta, amado, pessoas reunir em nome do Senhor Jesus. Tem que ser as pessoas que o Espírito Santo leva, que o Espírito Santo reúne, além em nome do Senhor Jesus. Então, o que acontece na cristandade hoje é que as pessoas, para encher as igrejas, para competir umas com as outras, que esta tem mais unção do que aquela, esta está falando a verdade, aquela lá não é, aquela é falsa. O que acontece? Começa a fazer invenções. Então hoje o púlpito virou um palco. Ali a pregação e aquelas coisas virou um discurso, uma apresentação. Os louvores passam a ser espetáculos, gastam fortunas em instrumentos musicais e coisas para apresentar um espetáculo que agrade uma plateia. Então o que acontece no meio da cristandade, você vê não mais a igreja, o corpo de Cristo ali unido, mas você vê astros, pessoas que falam bonito, que são diplomados por escolas, faculdades teológicas, formados em seminários, que vêm ali profissionalmente apresentam Jesus, mas apresentam um marketing todo em volta dele, para atrair as pessoas. E daí vem, né, os louvores ali são astros também da música evangélica, da música gospel, que ensaiam, preparam, fazem tudo ali, falando para as pessoas que é o melhor para o Senhor, o melhor para Jesus, mas na realidade é o melhor para arrancar aplausos do povo. Então a cristandade passou a ser o quê? Um lugar de espetáculo, onde ali tem artistas, né? Tem astros e estrelas, para elevar uma plateia. Porque aqueles crentes ali, eu não vou dizer todos, mas tem uma maioria está ali buscando um espetáculo que agrade o seu ego, que satisfaça as suas emoções, e aí por diante. Então, o que a gente diz lá? Quando o evangelho não é da maneira como foi pregado pelos apóstolos, não é cristianismo ali está sendo a cristandade. Mas, irmão Antônio, e daí aqueles que estão lá, não respondeu ainda, aqueles que estão aqui, que são os vasos de honra, que estão no meio, misturado com a cristandade, esses vão perder a salvação? Não, já falamos a esse respeito, que quem é salvo não perde a salvação. Mas veja, vamos aqui para o livro de João agora, que nós vamos entender mais uma parte. Veja bem, unindo todas as partes, nós vamos entender perfeitamente. João capítulo 10, versículo do 1 ao 3, é conhecido de todo leitor da Bíblia, né, estudante da Bíblia. Veja o que Jesus falou. O próprio Jesus falou. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A este que entra pela porta, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. É interessante isso aqui, amado. Veja bem, enquanto a cristandade
que é reunir pessoas fechadas dentro de 4 paredes, o pastor, o verdadeiro pastor, veja que aqui está falando de uma maneira espiritual. Não vamos confundir isso aqui com materialismo. Porque existem pastores na igreja do Senhor Jesus, verdadeiros pastores, não titulados por faculdade de teologia ou por seminário, mas pastores que têm dom. Eles não são chamados de pastores, eles não têm título, diploma de pastor para apresentar para ninguém. Eles têm os dons que o Senhor Jesus deu para o trabalho deles, um trabalho de pastor, de apacentar as pessoas ali, os cristãos, como o pastor apacenta ovelhas. Então esses os pastores aqui, material, né, que o Senhor Jesus deixou para a igreja. É diferente dos pastores da cristandade. A diferença. Mas eles compõem a organização e a hierarquia da igreja. A igreja do Senhor Jesus não é uma bagunça. Ela tem hierarquia. Ali em Coríntios nós vemos o pai, o filho, o homem, a esposa, e assim vai tendo hierarquia. A mesma coisa na igreja. Na igreja, o Senhor Jesus deu uns para apóstolo, outros para profeta, que já cumpriram a parte deles, não tem mais, e tem os outros que tem até hoje, que são evangelistas, pastores e mestres. Esses vão até o arrebatamento da igreja, mas não é da maneira, eles não agem da maneira que está na cristandade. Então, o que nós vemos aqui? Nesse texto, aqui está falando que o Senhor Jesus é o pastor, porque depois do arrebatamento da igreja não vai ter pastor, evangelista, diáconos, que vai ser todos iguais, é a noiva de Cristo. E Jesus é o único pastor, vai ser o único pastor. Então, espiritualmente falando, o pastor das ovelhas é o Senhor Jesus. Então o que o Senhor Jesus faz aqui, que está dizendo? Ele tira as ovelhas que estão fechadas no curral. Agora, que curral é esse que está falando? Aqui o Senhor Jesus está falando, veja bem, ele está falando para a nação de Israel. Ele não está falando para a igreja, ele está falando para a nação de Israel. Então o que ele está dizendo aqui, que ele como pastor, que aqueles que vieram antes dele, ou aqueles que pulam pela porta, quer dizer, os que não são os verdadeiros, né? São os mercenários. Existem. Mas que ele é o verdadeiro pastor, assim como ele é a porta também. E diz que ele entra nesse curral. Esse curral é a nação de Israel, onde o povo está ali preso pela lei. Percebe? Então é um curral onde os judeus, os israelitas estão ali como que cercados pela lei e estão ali. Então o Senhor Jesus na igreja, quem que compõe a igreja do Senhor Jesus? Judeus e gentios, de todas as nações, raças e línguas. Então o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que ele ia tirar judeus lá daquele aprisco, da nação de Israel, ia tirar os que são dele, que estão lá, os judeus escolhidos, ele ia tirar e trazer para o seu corpo, para a igreja. Então ele ia reunir ali. E veja aqui em João mesmo, no meio do capítulo 10, agora no versículo 16, o que ele diz aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tudo espiritual aqui. Então, quem que são essas outras ovelhas? Ele falou as outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava se referindo ao aprisco de Israel, a nação de Israel, que ele entrava lá e tirava os que são dele, as ovelhas que são dele, trazia, tirava para fora,
tirava para fora. Quer dizer, para as pessoas, ou seja, as pessoas que saem do judaísmo, as pessoas que ouvem, os judeus que ouvem o evangelho da graça de Deus, compreendem e aceitam o Senhor Jesus, então eles deixam o judaísmo e passam a fazer parte do cristianismo, desse grupo de salvos. Então essas pessoas são as ovelhas que o Senhor Jesus está falando aqui, que ele tirou daquele aprisco de Israel. E essas outras ovelhas que não são daquele aprisco, quem que são? Aqui está, amados. Agora nós voltamos aqui. Os vasos para a honra e os vasos para a desonra. Então, estes vasos para a honra, que estão no meio da cristandade perdida, são essas ovelhas que o Senhor é tirar daqui. São essas ovelhas que o Senhor diz que são de outro aprisco, que o aprisco que não é de Israel, mas do aprisco chamado cristandade. Então o Senhor Jesus está tirando ovelhas lá do judaísmo, que é o aprisco que ele falou aqui, e ele está tirando as ovelhas que são de outro aprisco, que é da cristandade. A cristandade é outro aprisco onde tem os salvos lá, mas não estão ainda inseridos ali no mesmo povo que forma o cristianismo. O povo salvo, todo salvo. Então o que acontece no final, amado? No final vai haver um rebanho e um pastor. O que significa que o Senhor Jesus está tirando. Você vê que no meio dessa confusão da cristandade, tem pessoas que estão saindo de lá. E tem pessoas que estão paradas, e outros vão descobrindo onde que está a igreja que se reúne a partir de 2 ou 3, aquela igreja onde não tem pastor, não tem dízimos, não tem altares, não tem nada dessas coisas. Onde são um povo que vive uma vida diferente, uma vida com temor de Deus, uma vida pautada no evangelho da graça de Deus, pregado pelos apóstolos, e não arreda o pé dali. E são pessoas que as pessoas perguntam onde que você congrega, diz assim: eu congrego o nome do Senhor Jesus, porque não tem no cristianismo não tem outro nome, só tem o nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas são reunidas, não porque querem ir, porque gostam, porque tem um espetáculo maravilhoso lá, são reunidas porque são levadas pelo Espírito Santo. As pessoas gostam dali, permanecem, entendem, compreendem, sabem que são salvos, que estão ali. Então tem prazer de estarem reunidos em pequenos grupos. Na casa de fulano, na casa de Beltrano, lá na praça, lá onde dá. Onde o Espírito Santo se reunia, ali está a igreja, ali está a casa de Deus. Sem parede, sem ar-condicionado, sem dízimo, sem nada. Não tem pastor, porque não tem pastor titular, não tem pastor com título, mas tem pastor com dons, tem pessoas que pastoreiam. E não é um pastor dirigente no lugar, são vários. A Bíblia não fala de pastor, fala de pastores. O único pastor que a Bíblia fala é o Senhor Jesus. Então, quando que o Senhor Jesus será o pastor, o único pastor e um só rebanho? É quando o Senhor Jesus tirar lá do judaísmo o último israelita ou israelense, inserir no seu corpo e ter tirado o último salvo lá do meio da cristandade. Então completou ali o seu corpo, completou a igreja, e então o Senhor Jesus leva para ele. Oh, maravilha, glória! Então o Senhor leva para ele. E do povo de Israel,
vai ter um remanescente que vai herdar a terra e vai habitar nela para sempre. E da cristandade, infelizmente, vão ficar com as suas ilusões, com os seus espetáculos, com, né, a sua satisfação com pregadores, com clérigos. Vai ficar tudo aqui. Para os que forem mortos, que forem mortos, que não estiverem em Cristo, vão ressuscitar na última ressurreição, a ressurreição dos perdidos, e vão ouvir aquilo que temiam, o lago de fogo. Então, a igreja do Senhor, ele leva, ele tira daqui, e o restante fica. Aqueles que morrerem vão ressuscitar na ressurreição dos perdidos lá para receber, né, a condenação. E os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento da cristandade aposta, que vai ficar, vão enfrentar grande tribulação e vão morrer também, e vão ressuscitar na última ressurreição e vão receber a condenação. Simples assim. Então, amados, depois de nós reunir todos esses versículos, eu agradeço você que teve a paciência, que teve o interesse de nós estudar junto, nós adquirir esse conhecimento, para a gente ter, né, argumentos para discutir com outras pessoas a respeito desse assunto. E então nós vemos aí que, resumidamente, aquilo que foi falado no princípio deste vídeo. Existe cristianismo e existe cristandade. Qual a diferença de cristianismo para cristandade? Por exemplo, no cristianismo, o Senhor Jesus determinou pastores para a sua igreja, para o cristianismo, mas não deu nenhum diploma para ninguém, não mandou para nenhuma universidade fazer curso de teologia, nem para nenhum seminário se formar para pastor. Ele deu o dom, e essas pessoas não têm aquele orgulho de ter um título, de ter alguma coisa. São pessoas simples, iguais aos outros, só que tem o dom de apacentar. Faz o trabalho perfeito porque faz mediante o dom dado a Deus. Então tem pastores que têm dom e não têm títulos. Na cristandade, o que tem? Tem pastores também. Só que tem pastores que têm título e que não tem dom. Porque aqueles que têm dom, o Senhor tira de lá. Então, veja a diferença. Tem pastor nos dois lugares, mas muito diferente uns dos outros. Na igreja do Senhor Jesus não tem templo, porque o templo são as pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus. E ali Deus está no meio, o Senhor Jesus está no meio, ali é o templo onde Deus recebe a verdadeira adoração, porque a adoração ministrada pelo Espírito Santo, ministrada pelo próprio Senhor Jesus. Na cristandade, tem templos que Deus não habita, em templos feitos por mãos humanas, então Deus não está lá. E tem uma adoração que é fruto das mentes humanas, né? Uma adoração programada, ensaiada e feita com a intenção de agradar uma plateia que está ali para assistir, satisfazer uma plateia. Se alguém desafia na plateia, não gosta muito, então tem que caprichar ali. Eu passo que lá no cristianismo, as pessoas adoram a Deus com a sua própria voz, com o seu coração, sempre dentro dessa esfera, né, desse princípio do evangelho da graça de Deus. Lá da cristandade, adoram a Deus pelos seus próprios princípios e até misturando o que convém adicionar ali do evangelho da graça de Deus, adiciona. O que convém adicionar lá do que foi deixado para Israel, como as promessas,
como as bênçãos, como o evangelho do reino. Então adiciona também, e vão adicionando mais coisas, sabe? Então adiciona aquela ideia maravilhosa que teve de fazer aquela campanha tal para reunir, para encher a igreja. Então você percebe, o cristianismo é onde existe a pureza do evangelho, da graça, a pureza de Cristo, a pureza do Espírito Santo. Na cristandade é onde existe a mente humana. Por que, como? Mas como é, irmão, como que se pode provar isso? É simples, é só haver divisão. O corpo de Cristo é um só. Não tem divisão, não está dividido. A cristandade está dividida. Cada um tem, cada denominação tem o seu nome e diz, eu sou certo. Aqui é o certo. Lá na outra, lá não está muito certo uma coisa, lá na outra não está muito certo outra coisa. Então, existem nomes para fazer diferença de um para outro. Cada denominação da cristandade tem o seu próprio fundador. Então, aquilo ali não foi, aquele grupo ali não foi, não é Jesus o fundamento. Porque existe um fundador. No cristianismo, ninguém é fundador. E como Jesus é o fundador, e os profetas, né, são, Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos são o fundamento, é seguido eles, é seguido o fundamento deles, não é colocado outros estatutos além daqueles que são bíblicos. Então essa é a diferença. Se a gente for enumerar aqui, amado, e enumerar tanta coisa, mas como vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem, vocês observam, vocês peguem o evangelho pregado pelos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, e compare com o que acontece no meio do mundo que se diz cristão. Por quê? Toda a cristandade professa que é cristã, diz, eu sou cristão, sou de Cristo. Só que não vive o evangelho da graça de Deus e não prega esse evangelho. Ou se prega, prega acrescentado, diminuído e distorcido. Bom, aqui acho que é o suficiente, não tem mais o que a gente falar a esse respeito. O vídeo já ficou bastante longo. A minha gratidão ao Pai querido, amado, em nome do Senhor Jesus. Minha gratidão a vocês que têm acompanhado a gente, a paciência de vocês de ir até o final do vídeo. Mas graças a Deus por isso, porque vocês estão demonstrando interesse em conhecer verdadeiramente. Que o Espírito Santo ministre do coração de vocês, do entendimento de vocês. Que Deus possa dar a vocês sabedoria e entendimento da sua palavra. O Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então.